Convido a amada igreja, aqueles que podem levantar as mãos para o lado do pregador, para nós orar por ele. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, aqui está teu filho na tua presença, Pai. Pai querido, eu peço a Ti, Jesus poderoso, usa teu servo assim como sempre tem usado, Jesus. Tudo que sair da boca do teu servo seja o Senhor falando. Que ele venha diminuir, mas o Senhor venha crescer na presença, Jesus querido. E traz uma palavra, Jesus, para os teus filhos, para as tuas filhas, Jesus amado. Aquilo que eles precisam ouvir, não o que eles quiserem ouvir, Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, Jesus. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Peço que abram sua Bíblia no livro de Mateus 16, Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Aqueles que acharam, digam amém. Que diz a palavra do Senhor: é chegado Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizeis os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros disseram ser outro profeta. Disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Até aí, podem tomar seu assento. Irmão, quando nós somos evangelizados, quando nascemos para Cristo, há uma promessa de uma transformação. Há uma promessa de um ser novo. Aquele que em Cristo está é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo é novo. Quando nós somos evangelizados, nós recebemos uma promessa de sermos uma pessoa nova. Recebemos uma promessa de um coração novo.
tudo muda, nossos pensamentos mudam. Tudo aquilo que era velho é deixado para trás. Nascemos para Cristo e daí deixamos tudo que é velho para trás. Nasce um ser novo, com um novo pensamento, um pensamento voltado para Cristo. Um pensamento e uma visão voltada para Cristo. Tudo muda. Nossos sonhos mudam. Nossos pensamentos agora é todo voltado para Cristo. Irmão, é fato que mesmo com todas essas mudanças, nós continuamos muitas vezes errando. Mesmo com essa promessa, nós continuamos pecando, falhando. E como conviver com essas falhas? Como conviver com esses pecados? Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem viver dessa forma e acabam desistindo. Muitas vezes na dificuldade, nas falhas, e aí desiste. Muitas vezes vivemos uma vida cristã, porém não suportamos as falhas, não suportamos os erros, e daí é que nós desistimos de tudo. E aí tudo volta. Mesmo muitas vezes tem irmão que passa anos e anos congregando, vivendo uma vida evangélica, uma vida cristã, mas não consegue, não suporta viver e não consegue vencer o pecado. Mesmo vivendo ali, lendo a palavra, conhecendo, continua errando, continua pecando e daí desiste. Desiste de tudo, volta para trás, volta para o começo de tudo. E não vence o pecado, não vence a falha, não vence o erro, porque desistiu. No primeiro obstáculo, já desiste de tudo. E aí, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais da palavra de Deus. Olhando hoje aqui, a gente vê essas cadeiras vazias. Será que alguém também não desistiu? Será que alguém não suportou? Viu que estava pecando e achou melhor parar, voltar para trás e desistir de tudo? Eu digo a vocês que estão aqui, irmão, não desistam, porque Deus não desiste de vocês, porque Deus não desiste de nós. Os tempos hoje está difícil, tudo é difícil, há dificuldade em tudo. Mas aquele que permanecer na palavra do Senhor, vencerá. Aquele que não desistir, aquele que não, no primeiro tropeço, não olhar para trás e voltar, esse sim, vai chegar o dia da vitória. E aquele que deixou tudo para trás, não vai conseguir. Então eu digo a vocês, irmão, não desista, continue, prossiga na palavra do Senhor. Vou falar um pouco aqui de Pedro. Eu acho que todos aqui sabem a história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus. Pedro era pescador, e aí ele largou a pesca para seguir Jesus. Durante a caminhada de Pedro, ele teve muitos tropeços. Para muitos poderia dizer, Pedro foi escolhido por Jesus, então agora vai ser só vitória. A vida de Pedro agora vai ser só vitória.
como muitas vezes nós, irmãos, também pensamos. Muitas vezes nós vem para a igreja, nós aceita Jesus, vem para o Evangelho, e daí a gente pensa que nossa vida agora só vai ser vitória. Nós não vamos ter mais dificuldade alguma, mas não é bem assim. Como não foi na vida de Pedro, também não é na nossa. Pedro deu um discurso muito lindo para Jesus, quando Jesus pergunta quem ele é. E aí Pedro fala, vou dizer para vocês que Pedro falou uma palavra muito linda. Porque quando perguntavam quem o povo falava que Jesus era, e o povo falava que poderia ser um outro profeta, poderia ser Elias, e Pedro não. Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus vivo. Durante a caminhada de Pedro, Pedro tem todo o ensinamento de Jesus. Pedro passa a ver os milagres que Jesus faz durante essa caminhada. Então, certo dia, Jesus fala para os discípulos o que vai acontecer com ele. E Pedro fala que de modo algum aquilo pode acontecer. Pedro fala: não, Senhor, isso de modo algum pode acontecer com você. E Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque tu serve de escândalo, porque não compreende as coisas que vêm de Deus, e sim dos homens. Pedro tinha dado um discurso muito lindo sobre Jesus, mas horas depois ele já tropeça. Pedro falou besteira. Pedro não vigiou, e naquele momento ele deu espaço para que Satanás usasse ele. Naquele momento Pedro não vigiou, e aí o Satanás se aproveitou daquele momento. Então Pedro falhou. Isso não é a primeira falha de Pedro, também não será a última. Pedro, durante essa caminhada com Jesus, Pedro também vai falhar mais vezes. Pedro vai ter mais falhas. Pedro vai errar. Assim como nós também, durante a nossa caminhada, a gente vamos errar, a gente vamos falhar, a gente vamos tropeçar. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E aí ele foi ensinado, sabia tudo o que ia acontecer. E aí ele falha, como nós. Muitas vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, muitas vezes nós estamos trabalhando para Deus. Horas depois parece que nós estamos trabalhando para o diabo, porque nós não vigia e a gente dá espaço. Assim como foi Pedro, assim também somos nós. Somos falhos. E como conviver com essas falhas? Como conviver com os pecados? Será que Pedro desistiu? Pedro falhou, errou e ele desistiu? Não podemos também, assim como Pedro, diante de uma falha, nós largar tudo para trás, desistir de Deus. Porque vai vir muitas coisas para nós, vai vir muitos desafios, e nós temos que estar vigiando para estar preparado para esses desafios. Romanos 7,19 vai dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço.
Ora, se eu faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Muitas vezes a gente não quer fazer e não se dá conta, e daí já estamos pecando, já estamos fazendo coisas erradas. Porque não vigiamos. Muitas vezes porque, assim como Pedro, naquele momento, vamos deixar ser tomado e vamos estar falando besteira. E aí, se não vigiarmos, vamos estar nessa situação, dando espaço para o inimigo. Muitas vezes estamos em casa e aí vai chegando a hora de vir para o culto e aí vai batendo aquela, que eu posso dizer, aquela preguiça. Vai chegando aquele momento ali e às vezes a pessoa já vai pensando, hoje eu não vou para o culto. E aí é uma vez, não vem. Daí já deu espaço, no próximo culto já vai estar com o mesmo pensamento. Hoje eu não vou, eu vou amanhã. E amanhã também não vem. E se o amanhã também não vir? E aí você já perdeu sua oportunidade. Por quê? Porque não vigiou. Porque foi deixado tomado pela preguiça. Foi dando espaço para que o inimigo colocasse no seu coração para você não vir para a igreja. E isso é um dilema do cristão. Isso é um dilema nosso. Porque toda vez que não estivermos vigiando, a gente vai estar dando espaço. A gente vai perdendo a coragem, vai perdendo a vontade. E aí, quando se der conta, já desistiu de tudo. Já não quer vir mais para a igreja. E aí, não, só não vou hoje. E aí foi uma vez. E aí amanhã vem o mesmo pensamento. E quando se der conta, já não vem dia nenhum mais, já desistiu. Porque não vigiou. Porque não buscou. Porque deu espaço. Assim como Pedro, ele teve um momento de glória e logo depois já teve um momento de derrota. Não é fácil, mas se nós vigiar, não é fácil. Se nós não vigiar, se nós estivermos vigiando, não será fácil, mas também não será tão difícil, porque estamos em vigia. Porque vamos estar andando do lado de Deus. E aí, quando nós andamos do lado de Deus, nós estamos cercados. Não vamos dar espaço. Pedro era um discípulo, não sei dizer de verdade, mas eu acredito que Pedro foi o primeiro discípulo escolhido por Jesus. Então ele era um discípulo mais próximo de Jesus. Jesus vai para o monte orar e leva com ele 3 discípulos. E um deles é Pedro. E aí Jesus está orando, afasta-se um pouco do discípulo e vai orar. Jesus vai orar por 3 vezes repetido. Senhor, pede para que Deus afaste dele aquele cálice, que passe dele. E aí Jesus está num momento difícil e ele repete 3 vezes. E aí, voltando para os discípulos, encontra eles dormindo. E aí pergunta a Pedro: nenhuma hora podes vigiar? Nenhuma hora pode orar comigo? E aí mais uma vez Pedro falhou em orar. Uma hora ele não conseguiu orar com Jesus.
Quantas vezes nós não conseguimos também orar? Quantas vezes deixamos que, não sei, a preguiça nos faça ficar sem orar, e aí vamos dormir sem orar. Não vigiamos mais uma vez, assim como Pedro. E aí vamos dormir, e aí não oramos. Amanhã eu vou orar. E aí vai virando uma rotina. E aí vai esquecendo de orar. E aí estamos dando espaços para o inimigo. Pedro não conseguiu ficar 1 hora orando com Jesus. E aí continua o dilema de Pedro. Jesus já sendo para ser entregue no monte. E aí vem os soldados. Vem aqueles soldados todos para pegar Jesus, para levar Jesus preso. E naquele momento, num ato de coragem, assim que Judas dá um beijo em Jesus, que Jesus vai ser entregue, Pedro saca de uma espada e corta a orelha de um dos soldados. E aí Jesus fala para Pedro, para ele guardar a espada, porque não era aquilo que era para ser feito. E mais uma vez Pedro falha. Mais uma vez Pedro falhou. Por mais que ele tivesse um ato de coragem, mas não era aquilo para ser feito. E ele falhou novamente. Jesus já entregue, preso. E aí Pedro vai o negar por 3 vezes. E aí quando aquelas pessoas que estão ali vê Pedro e fala que ele era um dos que andava com Jesus, Pedro fala que não. Pedro fala que não é ele. Ele não conhece aquele homem. E por 3 vezes Pedro nega Jesus. Depois disso, Pedro se tranca em um quarto e chora amargamente. Pedro não suportou essa falha. E aí Pedro desiste. Pedro volta a ser pescador. Depois desse acontecimento, Pedro voltou a pescar. Largou tudo para trás e voltou. Durante a nossa caminhada, assim como Pedro, a gente vamos passar por muitas situações. Vamos ser provados. Muitos se levantarão contra nós. E aí onde é que a gente está? Até onde é que vai a nossa fé? Será que a gente também vamos fazer como Pedro e desistir? Largar tudo? Pedro falhou várias vezes. Pedro errou. E aí, naquele momento, o ato dele foi desistir. Ele era pescador antes de seguir Jesus. E daí, depois de tudo isso, ele voltou a ser pescador de novo. Porque ele não suportou aquele peso. Acredito eu que quando ele caiu na realidade de tudo que Jesus tinha falado para ele aconteceu, ele não suportou esse peso de ter negado Jesus por 3 vezes. E aí ele desistiu de tudo. Mas será que diante de tantas falhas, diante de tantos erros, esse é o fim?
Vamos desistir de tudo, deixar tudo para trás. Aquilo que a gente conquistou na nossa caminhada, por um ato, por um pecado, por um erro, por uma falha, a gente vamos desistir de tudo, deixar tudo para trás? Como Pedro. Pedro aprendeu tudo com Jesus. Ele viu os milagres que foram feitos. E aí, durante essa caminhada dele, vários erros, vários tropeços, ele deixou de ser discípulo e aí volta a ser pescador. Não podemos, irmão, por um erro, por uma falha, desistir de tudo. Erramos e aí agora deixar tudo para trás. João 21:15 vai falar o que aconteceu com Pedro depois de todas essas falhas, de todos esses erros. Jesus, depois que ressuscitou, ele volta para o mar. E quem está lá? Está lá Pedro. Pedro voltou a ser pescador e estava pescando. E aí Jesus volta e encontra Pedro no mar. E aí Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama. E ele responde: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E Jesus volta a perguntar novamente para ele se ele o ama. E ele volta a dizer: sim, eu amo. E aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. E ele, nesse momento, ele se pergunta: vou deixar de ser pescador e agora vou virar pastor? Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama. Então, irmão, para tal número de pecados, há tal número de perdão. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus perdoou Pedro. E aí ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama. E aí pede para Pedro voltar a ser pastor. Ele pede para Pedro voltar. Pedro tinha desistido de tudo. E aí Jesus pede para ele voltar para apacentar as ovelhas dele. Volta, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, Pedro diz que sim. Mas naquele momento Pedro fala que não sabe se está preparado para morrer com Jesus. Naquele momento, Pedro viu tudo o que aconteceu com ele. Então era chegada a hora dele voltar. Já tinha desistido de tudo. Largou tudo para voltar a ser pescador. E aí Jesus pede para ele: volta e apacenta minhas ovelhas. E a história vai dizer que Pedro volta. E aí consegue que uma multidão, aproximadamente de 5.000, siga ele.
Depois de tudo o que aconteceu, Pedro voltou. Aquilo que passou foi deixado para trás. E aí Pedro teve um recomeço. Ele tinha parado e agora ele teve a oportunidade de recomeçar. Assim também é com nós, irmão. Não é no primeiro obstáculo, no primeira falha, no primeiro erro que a gente tem que desistir. É nesse momento que a gente tem que buscar a Deus e voltar para tal número de pecados, tá aí tal número de perdão. No primeiro tropeço, desiste. Na primeira falha, desiste. E aí esqueceu de pedir perdão. Esqueceu de vigiar. E aí Pedro volta. Pedro passou por tanta coisa que ele não suportou tudo aquilo que ele passou. Por mais que ele aprendeu, por mais que Jesus ensinou, mas ele não suportou aquelas falhas. E aí desistiu de tudo. Nós não podemos desistir. Temos que ficar firme na presença do Senhor. E nos tropeços que tivermos, temos que ficar firme e buscar mais o Senhor. Quando pecarmos, temos que pedir perdão para Deus e não desistir porque pecamos. Quando somos evangelizados, nasce um ser novo, para que tudo seja deixado para trás. Toda aquela vida que a gente tinha para trás, todos aqueles erros, todos aqueles tropeços. E aí nasce um ser novo. Mas não é fácil a gente deixar tudo para trás. Uma hora ou outra, a gente vem cometendo erros. Esse é um dilema nosso. Uma hora ou outra, a gente vem tropeçando. Mas não podemos desistir. Não podemos deixar para trás. Não podemos deixar mais uma cadeira aqui vazia. Porque pecamos, porque erramos. E aí, olhando para essas cadeiras, o que aconteceu? Será que um tropeço que teve, uma falha, foi tão importante para deixar tudo para trás e esquecer de Deus? Esquecer de vir buscar Jesus? Então diga a vocês, irmão, não desista. Persista na presença de Deus. A palavra está aí. E quando erramos, temos que buscar o acerto com Deus. Temos que buscar vigiar para não dar espaço para o inimigo. Porque o que ele quer é afastar as pessoas da presença de Deus. O que ele quer é ver cadeiras vazias dentro da igreja de Deus. Mas isso não é o que Deus quer. Deus quer os filhos deles aqui, em comunhão com Deus. Se errarmos, se falharmos, temos que estar buscando sempre a Deus, por mais que a gente tenha falhado. Temos que estar na presença de Deus. Irmão, pergunto para vocês, tem alguém aqui essa noite que, diante dessa palavra, diante do louvor, que Deus tem falado com nós, que quer aceitar Jesus, que tocou no seu coração essa noite,
Tem alguém que esteja afastado e queira se reconciliar com Deus? Não quer? Que Deus possa estar te dando mais uma oportunidade para aceitar Jesus. Que Deus possa estar te dando mais uma oportunidade para se reconciliar com Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Nós vamos passar para a revelação do Espírito Santo. Convido os irmãos e as irmãs a colocar de pé. Convido a missionária Raquel a passar aqui à frente. Está entregando o que Deus mostrar para ela. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus para que Deus venha falar, né? Pai amado, soberano Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor. Mais uma vez adentramos na Tua presença. Em primeiro lugar, eu quero Te agradecer por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem falado a cada coração, a cada mente, Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha me tornar como porta-voz do céu. Usa minha boca como instrumento em Tuas mãos, Senhor. E tudo o que for ministrado em Tua casa, nada venha ser por emoção da carne, engano ou mentira, mas que tudo proceda exatamente para a glória do Teu nome, Espírito Santo. Meu Deus, eu Te peço que nessa noite o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a aflição, meu Deus, toda insegurança, todo espírito de dúvida, Senhor, venha cair por terra nessa noite, através da Tua presença, Espírito Santo. Meu Deus, queima todo espírito de depressão, espírito de pânico, de medo, Senhor. Meu Deus, liberta as almas que estão sendo aprisionadas por Satanás. Meu Deus, entrega a resposta do céu. Meu Deus, meu Pai, eu Te peço, opera o Teu milagre, Senhor. Pessoas que estão afastadas, o Senhor venha trabalhar para trazer para a Tua direção. Meu Deus, eu Te peço que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor visita cada pessoa, Senhor, que está enferma. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha curar todo espírito de enfermidade, que o Senhor venha repreender esse espírito maldito, Senhor, e o Senhor venha dar grandes vitórias. Meu Deus, é um Deus de providência, é um Deus que abre porta onde não há porta, e as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Meu Deus, meu Pai, Alabassur que de vai comanda Arabacé, que nessa noite Irabassur que de por sai que de rai, o Teu Espírito Santo Labacai, vem entregar vitória, meu Deus, meu Pai, da vitória em relacionamentos, Espírito Santo, do qual foi destruído, Senhor, por obra satânica pelo inimigo, Senhor. Meu Deus, venha dar vitória, Senhor, meu Pai, a vitória na parte conjugal, em relacionamentos e noivados, Senhor. Alabassur que de vai comanda Arabacé, Arabassur que de vai comanda Arraiacé. Guarda cada criança, a cada jovem, a cada adulto e a cada adolescente, cada pessoa idosa, Senhor, meu Pai, e toma todos nas Tuas mãos, Senhor, entregando a bênção, o livramento e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode tomar assento. O Senhor me mostrava que quer dar uma vitória por mão aqui de trás, por mão. Deus quer te dar uma vitória. O Espírito Santo fala para mim, por mão. Deus quer te dar uma vitória. Só que o Espírito Santo fala para mim que Deus quer te dar uma vitória através de um voto. Eu vejo uma grande vitória de Deus vindo nas tuas mãos através de um voto. Porque o Espírito Santo fala para mim que vai jogar por terra todas as obras demoníacas do inferno que se levantaram contra a tua vida. Só que Deus me mostrava um voto nas tuas mãos. E o Espírito Santo diz que ia te dar uma vitória através de um voto que você vai fazer com o Senhor. Só que esse voto é de fé, é entre você e Deus. E o nome do Senhor vai ser bendito, louvado, exaltado e glorificado.
Eu vejo Deus quebrando cadeias satânicas do inferno para poder te abençoar e te dar vitória. E o Senhor está dizendo, Labassur, que Devai comanda Rai, que tudo que está amarrado sobre a tua vida, o próprio Deus vai desamarrar. O próprio Deus vai destrancar para te abençoar. Alabassur, que Devai comanda Rai a sé. Eu vejo o Espírito Santo, Rebecaia Suri, Andefai comanda Rai, tirando uma aflição tão grande do teu coração. Alabassur, que Devai comanda Rai a sé. E o Senhor vai jogar por terra todo espírito de dúvida para poder te abençoar e te conceder a graça da bênção completa e total. O Senhor me mostra uma providência na sua vida, irmã. Alabassur, que Devai comanda Rabia Caia Su. Aramandaramanduri que steg Suriandefai comanda Rabia Cai. Eu vejo um anjo de Deus descendo ao teu favor. Alabassur, que depor sai que depor de Caia Su. E esse anjo está descendo com uma providência. Alabandarabassur, que Devai comanda Rabia Caia Sé. E o Senhor diz para você que portas que manto que buma na Iasu, que estavam trancadas, Labandarassuriandefai comanda Rei. O Senhor começa a destrancar, o Senhor começa a desamarrar, Labassur, que Devai comanda Rabia Caia Sé. E o Senhor diz que obras comanda Raia Sé, formada contra a tua vida satânica, Rabadarabashai, de espiritismo, Rabadarabashik de Rai, de candomblé, Labandarabassu. Deus ansa por terra nessa noite, porque Deus está dizendo que uma grande providência virá nas tuas mãos, que manda Ribicai. E o Senhor diz que vai tirar você do vale da humilhação que você está passando, no meio da tua família, da tua casa. Alabadarabashik de porque de bai. E o Senhor diz que manda Rai, você vai ter para abençoar, Labadarabashai, não para pedir abacaia chique de Rai. Alabassuque de vai comanda Ribicaia Sé. Alabassuque de Rai emprestado. E o Senhor diz que manda Ribicaia Sé. Deus está tirando a aflição do teu coração, a tristeza, Arabacaia chique de pornemai. E o Senhor diz que mantur que por sai, que toda a divisão que Satanás operava no meio dos teus, que por neplote prendeste, o Senhor manto que tor que pone rabia cai, o Senhor labanarabachique de vai comanda ré, estobre caiaste, ei panuque de vai comando que surian de rai. Ele está lançando por terra, Rabadarabaché. O Senhor diz que está visitando Ribicaiachai, o teu celeiro, Rabandaiassé. Deus está visitando o teu roupeiro. Deus está dizendo, Labacaiachai, que Ele conhece a tua necessidade. Alabassur que te porte Cabanaiassé. O Senhor diz que mandarabassé. Deus vai te arrancar, te tirar, Labassur que te raiassé, dessa aflição, Labassur que te vai comandar, porque eu vejo uma providência de Deus vindo diretamente na tua mão. Alabassur que te rai. E Deus diz que portas que manto que sé, que estão trancadas, começa a se aberta. Alabadarabanarabanarabaché. E o Senhor me mostrava suque de rai, você assinando um papel, um documento, Labacai. O Senhor diz que esse papel será a tua bênção e o teu milagre em nome de Jesus. Alabandarabassuque de vai comanda Rebia caia sé. Arabandarimicondo que topre caia xiriamandahai. O Senhor diz que você vai ter testemunho para contar. Alabandarimicaia suriandehai. Deus está mudando situações que mandarabasé da tua história, Alabassuque topre caia xé. E bandaia cai. Deus está tirando toda a tristeza, toda dor, toda aflição, insegurança, toda dúvida, Labacaia Shai, Alabandaribiconde, Capromanaba, Prossique, sério, Ribandaribichuri, que deu precante, plone, facé, Ubacanda, Cabianaia Cai, Escopandarabashiri, Camandri, que sum, Abacanda, plone, fai, comando, que sé, estou el Camanduripe, fosse, que te vê, coblina, sé, eu tabacondo, que sé, entre machuque, de vai, entrando, que benessu, que plone, plepe,
numa chique de vai comanda, causa labasteg suriande, e esta bricaia chaia sobrepor sai, essa causa fugiu labadere benamassu, de rebia caia sé, do teu controle, de bechuque de plema mai, da suque plecada você de sua mão, a labassuque de vai comanda raia sé, e eis que mantur que pone plebe posse que de rai, estou eu entrando labassai com a providência, a labassuque de vai comanda ribicaia su, porque sou eu que mandará bassé, que abro tua madre labaster que topre cai, e faço aquele labassu que não pode gerar, a labassur que topre cabe manto pro sim, eis que terá abraço que derrar, o resultado de orações depositadas diante da minha presença, labassu, porque eis que eu estou trabalhando para te dar uma vitória, labacanda abracé, e colocarei na tua mão labastec devacé, a vitória labassu que derrar, porque hoje entro eu labassu que derrar, na tua parte sentimental labassu, eu mudo rabadarabaxi que derrar, eu transformo labadai, eu lapido rabasteg surianderrar, e eis que mandarabassu, faço o meu mover, o meu agir labasteg su, eis que já entreguei na tua rabampulplas, na tua rebia caia sé, nas tuas mãos o teu milagre labassu que derrar, estou colocando um cântico nos teus lábios que mandará passar, e você retornará para engrandecer, para exaltar e para adorar o meu nome, porque nemanto que te faz através comanda ai de suque de vai comanda ai da gravidez que mandará basuque de ai, você verás o meu mover aí labasuque de ai e mandará basu, porque trarei um grande conserto na tua parte sentimental, assim diz o Senhor dos Exércitos. Alabandará basuri que te parte cable te possai, arabandará baixai, rebenai asteg su. Deus manda eu dizer para essa irmã labassu que te vai comanda rai, para você não olhar para trás que manda rábia caia sé, e para você não olhar para a direita e para a esquerda, labassu que te vai comanda rai, para você se firmar e olhar para o Senhor labadarras. O Senhor diz que mandará bassu que te por de cabranaias é. Ele tem contemplado labassai a prova que você tem passado. E Ele tem contemplado as tuas aflições que mandará bassu que te vai comanda rai. Deus tem contemplado labasteg surianderrai, o que se passa dentro da tua alma, labadarabasé. E o Senhor diz que mandará bacanda rai. Ele tem um projeto labasteg surianderrai contigo. E o Senhor diz que mandará sempre por dia rai. Muitas vezes Satanás tenta impedir esse projeto do Senhor labanai nabasu na tua vida labacaia sé, mas o Senhor diz que esse projeto vai se cumprir. Alabanarabacaia sugue de você, porque Deus está visitando labasteg de a tua casa labasuque de vai comanda. Deus está visitando os teus que mandarabacai, e o Senhor diz que mandaribicaia sé, você vai ter grandes sinais de Deus que mandarabacai, grandes respostas do Senhor. E o Senhor diz: te prepara labacanda rai, porque Ele vai começar a se revelar para você. Alabandarabaxique de você, eu vejo um dom de revelação, um sonho na tua vida. Alabandarabacai do profundo, e Deus diz que mandarabassuque vai se revelar muito mais a você. Alabasturque de você, aquilo que Ele tem contigo na terra e aquilo que Ele quer de você. Alabassurque de vai comanda rábia caia sé. O Senhor diz que toda cilada rabandarabacé do adversário para fazer você olhar para trás, alabandarabcaia sé, Deus está lançando por terra para te abençoar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Alabandarabia caia suriandefai comanda ras. O Senhor alabassuque de rai, Ele me mostrava entrando na tua saúde, mulher,
O Senhor me mostrava entrando na saúde daquele moço. Deus me mostrava Labassuque Derrai entrando na saúde desse irmão. Deus me mostrava Labassuque de vai comanda Raiassai entrando na tua saúde. Labassuque de vai comanda Raiassai. Deus me mostrava entrando na tua saúde, moça. Labassuque de vai comanda Raiassai. Deus diz para você, Labassuque de Rai, que todas as obras satânicas do inferno, Labassuque de vai comanda Rai, não prosperará. Deus está derrubando todas as obras contrárias para te abençoar, porque os planos, os projetos de Deus não podem ser frustrados na tua vida. Porque é milagre de Deus na terra. O Senhor diz: não te preocupa, Deus confunde medicina. Não te preocupa, Deus, ele entra naquilo que você não pode fazer. Não te preocupa, porque Deus que manda comanda os órgãos, que manda Alabandarabasuque de vai comanda Rabiacai. Alabandarabasuque de faci pepordirás. O Senhor abastergue de plone plosi. Ele diz que pode cavacopo cablenacé. Ele quer te precaia sé. Te usar labasurque tobre caia stergue tobre caia sai. Alabandaia suque de rai. Na cura plemanaia su. E na palavra surque de você. E Deus diz que mandarabacai, xarabadarabacai. Faça rabasurque de vai comanda o ide do Senhor labastegue para que ele não requeira labastegue de da tuas mãos. Alabassur que tobre caia ster que tobre caia chai. Amando que te vai comandar abacé. Deus me mostrava assim que derrai contra a irmã aqui. Alabassar, irmã da frente, labasteque de rai. Deus me mostrava sur que te vai comanda raiassé. Uma cobra labassai muito grande. E o Senhor dizia que essa cobra labasté é o espírito de traição contra a tua vida, que Deus está derrubando, lançando por terra. Deus dizia labastar essa cobra. Ela estava levantada labassu que te vai comandar abassai para te dar um grande camandarabasteg suriandefai golpe labasté. Mas o Senhor está dizendo que derruba hoje por terra alabasteg suriandefai toda obra projetada de Satanás, alabacandarabaçu, porque Deus está dizendo labasté que ele cerca a tua casa, alabaçai com muralhas de fogo, labastai. Deus cerca a tua vida, Deus cerca a vida da tua filha, alabacandarabaçu, e demônio nenhum labaçu que estiver pode prevalecer contra a tua casa, assim diz o Senhor. Alabandarabaxarabacai. Deus me mostrava alabaçur que de vai comanda raiaçai, como um bichinho bem pequenininho, labaçu que de rai. Quando eu estava sentado ali, Deus mandava olhar para você, e eu olhei para você, e Deus me mostrava dentro de você como um bichinho bem pequenininho, alabaçur que de rai. E o Espírito Santo diz para ele, labaçu que de vai comanda rai, que eu estou curando ele hoje. Alabandarabaçu que de rai. E essa cura que eu estou trazendo é do corpo dele, labaçu que de facé. E o Senhor disse, alabaçu, diz para ele que eu estou curando de uma febre interna, labacandarabacaiaçé. Eu estou arrancando essa febre, labaçu que de vai comanda rai, porque o Senhor me mostrava su que de rai, essa febre interna vindo para fora, labaçu que estergue de rai. Mas o Senhor diz que está te dando vitória.
Alabassur que te vai comanda, ai. Deus está entrando, Labassu, na tua saúde, e Deus está te curando para a glória do Senhor. Alabassu que derrai, tem uma pessoa aqui dentro, que você tem problema, Alabassu que derrai na audição, e Deus está dizendo que tem uma irmã aqui dentro com problema de audição. Alabassur que te vai comanda, raia sé, e o Senhor está dizendo que esse problema da audição, Labassá, vem de uma gripe muito forte, Labacaia steg surianderrai. O Senhor está dizendo que está curando uma irmã aqui dentro da audição. Alabassur que te vai comanda, raia. Você sente uma dor nos ouvidos e como os unidos. Alabassur que te vai comanda, raia. Deus está dizendo que está curando hoje você. Alabassur que te vai comanda, raia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O Espírito Santo está curando duas pessoas aqui dentro da garganta, Labassu que te vai comandar, e o Senhor está dizendo, Labacai, que Ele está curando de tireoide, Labassu que topre cai achar e pomandar, Labassu. Deus está curando, Labasteg surianderrai, abandarabassu que te façai, para que o nome dele seja louvado, exaltado e glorificado. Alabacandarabassu que te façai. Deus está te dando uma vitória muito grande, Labacai, para a irmã Labasteg surianderrai, em papéis, Kubanarabasé. Deus está te dando uma vitória em papéis aí, ó. Alabacandarabassu que derrai. Eu vejo uma vitória em papel chegando na tua mão, Labacaia sé. O Senhor está dizendo, Labasteg, que Ele vai te surpreender, e o nome do Senhor vai ser glorificado nesses papéis, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Deus está tirando a aflição, a insegurança, a tristeza, Labacé, que abate o teu coração, e Deus está dizendo para você que te vai comanda, que está vindo, Labasteg surianderrai, uma resposta do Senhor, Labasteg derrai, na porta da tua casa. Está vindo uma resposta de Deus, Alabadarabacai sé. E Deus diz para você que te vai comandar, Abacai. Você pensou em desistir, e Deus diz para você, não é para desistir, Alabacandahai, porque está vindo uma resposta de Deus na porta da tua casa, e é na tua parte conjugal, assim diz o Senhor dos Exércitos. Alabassur que te vai comandar, Abacé. Eu vejo Deus derrubando contra a tua vida, moça, todo espírito de inveja, Alabassur que te vai comanda, o espírito de ciúme, Labassai, que rodeia você, está caindo por terra, Alabasteg surianderrai. E Deus me mostrava você louvando a Deus, você exaltando o nome dEle, Alabadarabashi que te vai comanda, raiassai. E o Senhor diz que mandaremissé, demônios que se levantam contra a tua vida, Labasteg surianderrai, abacandahai. Deus está lançando por terra todos os espíritos maléficos que mandarabacé. E o Senhor diz que mandarabacai. Deus está enviando uma resposta para você. Alabadarabashi que te vai comanda, raiassé. Deus está dizendo, Labassu que te vai comanda, rai. Continua buscando a minha presença, Labassu que te rai, porque eis que eu vou te surpreender, assim diz o Senhor dos Exércitos. E as palmas são para o Rei Jesus, porque Ele merece. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu convido a amada igreja, aqueles que podem se colocar em pé para nós fazer uma oração, para encerrar o culto nesta noite. Agradeço a cada um de vocês que escolheu este lugar para estar, o melhor lugar para nós estar na casa de Deus, onde nós nos sinta à vontade e que nós tenhamos oportunidade para trabalhar para Deus. Amanhã à noite nós estaremos aqui novamente, esperando por cada um de vocês. Não é porque vocês vieram hoje que não vão vir amanhã. Vamos vir também. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Jesus. Porque bem loguinho Ele vem nos buscar. E se eu quero que eu suba, eu quero que a minha família suba no arrebatamento, eu quero cada um de vocês que entram aqui dentro também suba com Jesus. Não podemos ficar para trás no segundo arrebatamento. Vamos subir no primeiro.
Ele nos dá essa prioridade para nós subir junto com Ele. Mas nós temos que buscar Ele. Nós temos que estar na presença dEle, porque senão Ele não vai nos levar. Convido a amada igreja a levantar as mãos para lá das nossas casas e oremos, Pai. Pai amado, poderoso Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Pai amado, mais uma vez, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Sua casa, para nós louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Jesus amado, eu te peço, Jesus querido, assim como o Senhor trouxe Teus filhos, Jesus, aqui para dentro com segurança, peço a Ti, Jesus, leva eles de volta assim como o Senhor trouxe, Jesus. Coloca Teus anjos na frente de cada um deles, varrendo o caminho por onde eles passarem com vassoura de fogo, Jesus amado, e fica como convidado de honra em cada lar, em cada família. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Temos liberado, podemos ir com Jesus. Aquelas pessoas que trouxeram dízimo, aguardam para a missionária Raquel orar na mão de cada um.